Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Joana, eu te mandei um convite. Vê se vai para você acessar. Apareceu aí? A Joana tá tentando entrar. Só mais um minutinho. Olá, Olá, boa noite. boa Tudo bem? noite, tudo bem? Bom, a gente vai tá começando daqui a pouquinho a nossa live sobre gestão de resíduos em clínicas odontológicas. Eu fiz até um story ainda há pouco, falando que essa é a última live do bloco, né, voltado a resíduos de serviços de saúde. A gente dividiu, né, essa nossa sequência de lives em alguns blocos e esse é o último bloco da sessão, né, de resíduos de serviços de saúde. E o nosso foco hoje vai ser em clínicas odontológicas. Joana, vou pedir para você se apresentar, falar da sua formação, da sua experiência. Então, eu me formei na Unigran Rio, né, em odontologia. Tenho uma pós-graduação em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz e estou fazendo agora uma pós-graduação na parte clínica de ortodontia. Sim. E a sua vivência, né, em clínicas odontológicas? Você tem quanto tempo, assim, de atuação? Então, eu atuo desde 2019, que foi quando eu me formei. E a minha atuação é mais assim em clínicas populares, né? Desde a minha formação até hoje, eu tenho essa experiência de trabalhar em clínica popular, que tem uma grande demanda de gente, de paciente. Uhum. Na sua formação, você comentou comigo que você fez uma pós em saúde pública pela Fiocruz. Conta um pouco sobre essa pós. O que que você aprendeu alguma coisa voltada à gestão de resíduos, enfim? Então, já na graduação, eu tive um pouco dessa informação de resíduos, porque a gente aprende a classificar. Na matéria de biossegurança mesmo, a gente já aprende a classificação de alguns resíduos que o profissional, o dentista, né, ele se depara com muitos resíduos. Então, a gente aprende a classificar e quando a gente aprende a classificar, a gente já aprende a descartar os resíduos específicos, né? Porque cada um tem uma individualidade diferente. Entendi. E isso é muito novo, porque as outras lives que a gente fez com profissionais de saúde, eles disseram que na graduação não tiveram nenhuma disciplina em que focasse nessa parte do resíduo, e sim em biossegurança
no sentido da proteção, para não ter nenhum acidente, para não se cortar. Mas essa instrução, né, essa orientação de resíduo é a primeira live que a gente escuta isso na graduação, sem ser na prática ou em alguma especialização, né? Na pós-graduação, eu já tive mais informações sobre o PGRSS, sobre as portarias e tudo mais. Mas já na pós-graduação, eles já frisaram muito essa parte de biossegurança, porque também o descarte dos resíduos faz parte da biossegurança do profissional, né? Porque não é você descartar o material e o material já sai da clínica. Você tem aquela vivência já com o resíduo ali. Então, se você descartar em um lugar errado, você pode acabar tendo uma contaminação. Um risco para a própria saúde, não só do paciente, mas do profissional que está ali lidando com aquilo. Fazendo uma analogia a uma live anterior que a gente fez com o enfermeiro Hamilton, ele falou isso, né? Que ele fez um trabalho no lixão de Itaoca, em São Gonçalo, e, na verdade, o foco era a saúde pública, né, das pessoas que estavam ali no lixão. E ele viu uma grande quantidade de RSS no lixão e, principalmente, agulha, seringa, enfim. E até as seringas eram comercializadas, né, para uso de drogas. Então, é uma questão, como a gente já falou em outras lives, né, de gestão de resíduos e saúde pública também. Então, a questão do profissional de saúde com a gestão de resíduos é uma questão muito forte, porque... E também nessa parte de biossegurança, na verdade, em todas as disciplinas da odontologia, e eu acredito que em toda a formação de quem é profissional da saúde, eles batem muito na tecla da promoção da saúde, né? A gente tem que promover a saúde não só no consultório, mas como fora dele. Então, eu acho que essa parte de gestão de resíduos também entra nessa parte de promoção da saúde. Não, perfeito. Que não deixa de ser uma medida preventiva, né? Qualquer ação que a gente puder prevenir, você vai ter menos uma pessoa demandando de uma assistência médica mais à frente ou então sofrendo com alguma outra doença. E, intrinsecamente, o meio ambiente também, porque o descarte incorreto, né, desse tipo de resíduos que são RSS, são resíduos de serviço de saúde, eles podem causar um dano ambiental considerável. Você também comentou que na sua pós eles tocaram no assunto de PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, né? Isso. E assim, a gente classificando e a gente descartando, eu quero até falar sobre a classificação e sobre as etapas do gerenciamento de descarte dos resíduos aqui. A gente tem certas fiscalizações, né? Que quando o fiscal, pode ser da vigilância sanitária ou até do próprio conselho regional, né? De odontologia, o CRO, eles querem o acesso a isso, né? Então, a gente tem que estar com tudo direitinho, com tudo em dia, tudo comprovado. Sim, sim. Até tem um comentário aqui, Joana, do Pedro, que feliz coincidência, a doutora Joana fez pós em saúde pública na Fiocruz, onde trabalho hoje. Então, assim, essa parte do gerenciamento de resíduos, a gente também já explicou isso em outras lives, ela se tornou mais forte depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, em que a cobrança sobre essa gestão de resíduos, sobre reciclagem, sobre os cuidados, se tornou mais forte, teve fechamento de lixões, enfim, surgimento dos aterros sanitários. E tudo isso, todo esse movimento, né, se intensificou mais com a política nacional. Você também teve essa abordagem na pós, certo? Tive, isso. Isso é muito interessante, porque você teve abordagem tanto na graduação quanto na pós, então isso faz do profissional muito mais consciente, né, em relação ao seu trabalho. A informação mais seguro vai ser o seu ambiente de trabalho, mais seguro vai ser a forma que você trabalha, que você lida com um paciente. Uhum.
E isso é um diferencial em relação às outras formações que a gente entrevistou. Porque, na maioria dos casos, o conhecimento veio com a vivência, veio com a instrução de um outro profissional que já atuava na área, enfim, mas não teve uma instrução acadêmica, propriamente dito, né? E isso é bacana que você trouxe. E pensando nisso, Joana, como que você vê, de uma forma geral, nesse tempo que você trabalha, o nível de instrução do dentista de uma forma, né, num contexto geral mesmo, como é que é o nível de instrução do dentista para esse descarte do resíduo, o nível de conscientização? Como que você vê no seu dia a dia os colegas de trabalho, enfim? Então, eu acho que assim, como eu tenho essa vivência em clínica popular, eu acho que o dentista ele acaba tendo muitas funções, porque todo mundo acha que o dentista ele só atende o paciente e quando o paciente vai embora, ele chama outro, mas não, a gente tem muitas funções, a gente sai, revela um filme, a gente tem que resolver alguns problemas administrativos, então acaba que sendo uma rotina muito corrida. Então, eu acabo vendo, assim, meus colegas pecando um pouco nessa parte da própria biossegurança, como também da biossegurança do paciente e da clínica também, entendeu? Às vezes descarta uma agulha num lugar errado, ou até a própria película de chumbo que a gente vai falar aqui, do próprio filme, acaba jogando no lixo comum. Eu já vi alguns casos assim. E até assistente técnico que cuida, né, de toda a logística de uma clínica. Já vi também descartar o lixo infectante em lugares que não é para descartar. Já tive também a vivência da vigilância sanitária bater na porta da clínica Foi denúncia. por denúncia. Enfim, eu acho que falta muita informação, né? Como você disse, algumas formações têm essa carência. E também esse controle, a organização do profissional, que isso faça parte da rotina do profissional, né? Sim, a gente até conversou, né? Porque sobre as barreiras, né? Por que que a gente ainda tem alguns desvios? O que que dificulta, né, fazer uma boa gestão de resíduos? E aí você falou da falta de informação, né? Que é isso que a gente acabou de falar, que às vezes você não recebe essa instrução na graduação, você não se especializa tanto no assunto, e aí você, por desconhecimento, pode acabar errando, né? Sim. Você E falou o também da custo. sobrecarga, às vezes a pessoa trabalha sozinha. Isso. Assim, eu tenho o prazer de ter uma TSB, onde eu trabalho, mas não é a realidade de todo profissional, né? Tem Explica o que é profissional. uma TSP, né? TSB é uma técnica TSP. de saúde bucal, né? Tem a Isso. ASB, que é auxiliar, e a TSB, que é a técnica. Geralmente, a técnica em saúde bucal também fica responsável por algumas etapas do gerenciamento do resíduo, que a gente ainda vai falar também aqui. E então, assim, tem muito dentista que trabalha sozinho e que fica muito ali atarefado e isso não faz parte, às vezes, da rotina clínica do profissional, entendeu? Sim, Eu acho sim. que é uma dificuldade. E assim, uma das coisas que a gente fala muito, até quando a gente aborda questões de segurança do trabalho, é essa parte de trabalhar sozinho e fazer muitas coisas, porque você pode errar em outras questões também que pode causar um risco para a própria pessoa, né? E também até nessa questão do descarte de resíduos, por falta de atenção, enfim, pela correria, acabar fazendo descarte errado. E um outro motivo também, assim, que a gente conversou foi a questão financeira, né? Isso. Questão financeira, porque assim, administrar um consultório hoje em dia, as coisas estão absurdamente caras, né? Já todo o material odontológico é um material caro, a estrutura odontológica também. Então, eu acho também que isso é um fator que atrapalha também, né, Que nessa gestão. atrapalha, Uhum. sim. Você fazer um trabalho melhor, né? Enfim, uma gestão de resíduos Com mais adequada. qualidade até. Isso.
Agora vamos falar. Teve até um comentário aqui do Pedro também. Exatamente, em muitos casos, o manual de biossegurança se confunde com o PGRSS, mas não são similares, são complementares. É, Enfim, é exatamente isso, que a biossegurança ela é bem abrangente. Sim. O PGRS ele é mais específico. Ele é voltado, sim, a como vai ser feita aquela gestão do resíduo, a frequência de retirada, como vai ser o condicionamento, o armazenamento, enfim, os responsáveis. Ele é muito específico. Já o Manual da Biossegurança, ele vai focar ele vai focar nisso, ele vai ter esse conteúdo, mas o foco maior é a segurança do profissional, certo, Joana? Isso. Enfim, agora vamos falar um pouco sobre os resíduos gerados na gestão de resíduos em uma clínica odontológica. Como é que funciona na prática? Quais Então, são os resíduos mais comuns? são diversos resíduos, então a gente tem que classificar, né, cada um deles, porque cada um vai ter um cuidado específico. Essa classificação, ela foi dada pela diretoria colegiada, o RDC, né, e pela vigilância sanitária, pela Anvisa. Eles são separados em grupo A, grupo B, grupo C, grupo D e grupo E, beleza? O grupo A, ele aborda os resíduos infectantes. Os resíduos infectantes é aqueles que contêm saliva, sangue. Já o grupo B são os resíduos químicos, que foi o que a gente falou, da película de chumbo da radiografia e também os componentes que a gente revela, né? O filme radiológico, que é o revelador e o fixador. Esses são classificados resíduos químicos. Hoje em Só dia, para... pode falar. Não, que eu ia pegar, explorar um pouco sobre o que você falou dos resíduos radiológicos. Porque, como a gente conversou nas lives anteriores de clínicas veterinárias e de hospitais, isso não é mais uma realidade tão presente por conta da radiografia digital. Só que, pelo que a gente está conversando, no ambiente das clínicas odontológicas, ainda se tem muito a revelação, né, do raio-x. Isso. Porque, assim, a radiografia digital, além do custo mais elevado, né, que não é a realidade das clínicas populares hoje em dia, você demanda também de ter um espaço físico maior, né? E é muito difícil você achar uma sala de um dentista muito grande que tenha já tenha cadeira, que ocupa um espaço enorme. Então, acaba sendo, assim, algo um pouco distante para alguns profissionais, entendeu? Então, Entendi. ainda é a realidade de muita clínica por aí. Até hoje, em todas as clínicas que eu trabalhei com a revelação da radiografia mesmo. E é que a gente conversou também. Às vezes, a própria clínica não tem o raio-x na clínica. Aí você vai ter que fazer em um outro ambiente. Sim. E aí é revelado para você entregar para o dentista. Então, ainda se tem esse tipo de resíduo que acaba sendo também um risco maior que o dentista está exposto, né? Mas a revelação do raio-x ainda é uma realidade no ambiente odontológico, né? E também resíduos radiológicos, né? A gente também se depara com amálgama de prata, que é um material antigo, mas que muitos profissionais ainda usam também. E eles entram nessa classificação do grupo B, dos resíduos químicos, tá? Depois dos resíduos químicos, a gente tem o grupo C, que são os rejeitos radioativos, o grupo D, que são os resíduos comuns, né? O papel, da parte da administração, copo descartável, luva que não entrou em contato com sangue, touca, gorro. E o grupo E, que são os resíduos pérfuro-cortantes, né? Que são as agulhas, as lâminas de bisturi, as limas endodônticas. Então, são essas as classificações. Sim. Você comentou que os recicláveis, né, eles entram no grupo do resíduo comum. Como é que funciona a parte de coleta seletiva e reciclagem? Por que eu pergunto isso? Nas lives anteriores, foi abordado, né, pelos profissionais de saúde
que às vezes há um certo, entre aspas, um preconceito em relação a essa reciclagem devido à presença, né, de risco biológico. Mas a gente sabe que há muita embalagem, próprio resíduo de papel, enfim, dos consultórios, que poderiam, se devidamente controlados, se aplicado, né, os critérios de biossegurança, serem encaminhados para reciclagem. Mas como que funciona isso na prática? Bom, eu nunca vi em nenhuma clínica que eu trabalhei A coleta seletiva. coleta seletiva, nunca. Onde eu trabalho não tem, nunca me deparei com isso. Em nenhum consultório que eu fui também, assim, como paciente também, nunca me deparei com a coleta seletiva. Mas é possível. É possível, com certeza, com certeza. Inclusive, acho que a clínica. O som ficou um pouquinho ruim no final. Repete a última frase. Inclusive, acho que a gente deveria aderir. A gente lida muito com vidro, né? Que você pode explicar melhor do que eu, que o vidro é 100% reciclável. Eu falei mais 50 vezes ontem para você isso. O vidro é 100% reciclável. Hoje eu falei isso o dia inteiro na clínica. Ó vidro. E assim como a gente falou na live do Felipe, que foi da farmácia, que falou dos laboratórios, dependendo até mesmo assim, o vidro, se ele tiver com alguma presença de algum material, enfim, dependendo da higienização que você conseguir fazer, você consegue sim encaminhar ele para reciclagem. A gente da parte do meio ambiente até brinca que é um crime colocar o vidro no lixo comum, porque ele é 100% reciclável. Enfim, e infelizmente, né, em alguns ambientes de saúde, a coleta seletiva tem essa barreira, tem essa dificuldade de ser implantada e é uma pena porque realmente tem muitos produtos, muitos materiais, muitos instrumentos que vêm embalados, né, quando são comprados e tudo mais. E essas embalagens, esses papéis poderiam sim ser encaminhados para um destino melhor do que o aterro, né? Porque lembrando que tudo que vai para o lixo comum vai parar em um aterro. Tem alguns comentários aqui, Joana, da Adriana. Existe algum órgão que fiscaliza o descarte de resíduos, né? Vamos dizer assim. Você comentou antes da fiscalização feita pelo conselho de classe, né? Isso. Porque, assim, eu ainda não falei das etapas, né, do gerenciamento, né, da gestão, mas na última etapa, que é a etapa do transporte externo, esse transporte externo, ele é feito por uma empresa que faz esse descarte, né? Então, essa empresa, a gente tem um documento que informa de quanto em quanto tempo. Lá na clínica onde eu trabalho, eles passam de 15 em 15 dias, né? E pegam nessa parte que é do armazenamento externo, né? Da clínica. Então, tem essa fiscalização, tem esse documento. E o próprio Conselho Regional de Odontologia, o CRO, ele pode bater a qualquer momento na clínica e pedir essa documentação para saber se a gente está em dia ou não com essa gestão, com esse descarte. E pelo que você falou, a fiscalização ela é constante, né? Porque quando a gente fez a live com os veterinários, foi comentado que a fiscalização é uma vez a cada 4 anos, assim, não tem uma fiscalização constante, presente. No caso da odontologia... Não, eu já vi muita fiscalização. Sim. E também tem da vigilância sanitária. Mas aí é mais em caso de denúncia. É mais em caso de denúncia. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui do Anderson. Como é separado os resíduos das clínicas odontológicas com os demais resíduos? Pois na maioria das vezes eles trabalham em prédios comerciais. Então, a gente separa lixo comum e lixo infectante. E aí entra na primeira etapa, né? Que é a segregação, que é a separação do lixo.
Foi isso? A gente vai até explicar mais à frente, né, da parte das etapas. Mas assim, Anderson, só te esclarecendo melhor. No caso dos empreendimentos, né, que tem no edifício comercial, se não for um resíduo, vamos dizer assim, administrativo, como no caso do dentista, vai ser um resíduo de serviço de saúde, ele tem uma outra classificação, a gestão tem que ser diferenciada e o condomínio não vai assumir isso. Vai ter a própria clínica, vai ter que ser responsável por esse descarte. E como a gente vai falar mais à frente, eu vou te dar um spoiler, o resíduo ele vai ficar numa área isolada e com acesso restrito. Mas a gente já vai falar isso já já com detalhes. Deixa eu ver mais uma outra pergunta do Pedro. Não pode esquecer de descaracterizar o vidro retirando o rótulo. Além da higienização, que vocês sabem melhor do que eu. Exatamente, Pedro, porque uma vez que você vai direcionar por exemplo, se o vidro for para reciclagem, aquele rótulo pode, se você fez a higienização correta do vidro, aquele rótulo pode dar a entender que ainda tem um material ali, um medicamento, alguma coisa contaminante ou perigosa, e que isso pode causar problema mais à frente na reciclagem. Então, bem lembrado aqui do Pedro que se você fez a higienização do vidro para reciclagem, a retirada do rótulo é muito importante. Então, desculpa. Vamos falar sobre essas etapas do gerenciamento. Então, a primeira etapa, então, vai ser a segregação, que a gente já falou, né? Que é a separação dos resíduos. A segunda etapa é o acondicionamento, certo? Eles são segregados em sacos ou recipientes que evitem o vazamento e eles têm que ser resistentes para comportar o resíduo, certo? Além de ser resistente, eles têm que ter uma capacidade, né? Ele tem que ser compatível com a quantidade de resíduos que você está ali produzindo, né? Daí a gente parte para a terceira etapa, que é o transporte interno. Acabou o dia a dia clínico, você vai fazer o transporte interno desse resíduo, que vai ser um armazenamento temporário, beleza? Ele é realizado pela TSB, onde eu trabalho, tá? Pode existir outras realidades. Estou explicando onde eu trabalho. Esse resíduo ele é transportado internamente pela TSB e ele é restrito, né? E armazenado por apenas um dia. Ele passa ali um dia naquele ambiente. Esse ambiente ele é sinalizado, ele é trancado, então só a TSB tem o controle sobre ele. Beleza? Só uma explicação aqui, que é só porque tem até algumas perguntas aqui, o Anderson, a Adriana, para ficar mais claro. Pelo que a gente conversou, o resíduo é gerado na clínica e ele fica nas lixeiras, né? Você está colocando nos sacos, na caixinha do perfuro cortante, enfim. E aí há uma pessoa específica, não é qualquer pessoa, que vai fazer a coleta desse resíduo que está acondicionado para ele ser direcionado para armazenamento interno. Exatamente. Eu tenho aqui uma imagem para mostrar. Eu tirei hoje lá na clínica. Ó, ele é assim, ele é dividido. Essa é a parte da segregação, né? Ele é dividido em lixo comum e o lixo infectante. Tá vendo? Aí a gente também tem outras formas de armazenamento. Aí vamos supor, aquela parte que a gente falou sobre as agulhas, sobre os pérfuros cortantes, a gente tem o descarpar, que ele pode ser de papelão, tá vendo? Uhum. Tem o que pode ser de plástico também. Aqui de plástico, tá vendo? E aproveitando o gancho para mostrar a película de chumbo que envolve o filme, né? Sim, que é do resíduo radiológico, né? Isso. Perfeito. Então, assim, fica nesses recipientes acondicionados e vem uma profissional, que no caso da clínica é a TSB,
técnica de saúde bucal. E ela vai direcionar para o armazenamento temporário, que fica apenas um dia. O resíduo do dia vai ficar ali. E a gente conversou e é como se fosse um armário, né? Trancado, identificado, área restrita, enfim. E acesso totalmente controlado. Isso. Aí a gente parte para o tratamento interno, né? O tratamento interno, ele reduz, né, o potencial poluidor do resíduo, né? Fazendo uma autoclavagem do material, se possível, né? Tem material que não é possível, mas sendo possível, a gente faz esse tratamento interno para diminuir o risco, né, do resíduo que está sendo descartado. Isso é uma boa prática, né? Assim, o Felipe falou muito isso dos resíduos de laboratório, que é uma prática comum, que aí você consegue dar uma destinação, às vezes, o resíduo deixa de ser perigoso em determinados momentos, e você consegue dar uma destinação ambientalmente melhor. Então, essa é uma boa prática que ajuda bastante esse tratamento interno. Você diminui vários riscos, né? Seja de saúde pública quanto de meio ambiente. Aí, depois desse tratamento interno. Aí a gente vai para o armazenamento externo. A gente lá na clínica, a gente tem um local que a gente... Perdão, voltei. A gente coloca esse material para ele esperar o descarte dessa empresa que eu citei para você. Esse local é um local isolado, ele é identificado, trancado extremamente só para isso, para o armazenamento dos resíduos, até esse transporte externo, beleza? Sim. Então, você acabou de responder a pergunta do Anderson, que como é que isso é diferenciado, por exemplo, dos demais resíduos do prédio comercial. Então, a clínica ela tem que ter, além de internamente esse armazenamento por um dia, né, vamos dizer assim, Horário? Ele tem que ter um armazenamento na área externa, exclusivo e com acesso restrito, trancado, enfim, e que não tenha nenhum risco de mistura, né, com demais resíduos. E aí, a última etapa, a sétima, né, que é o transporte externo, que ele é feito por uma clínica que presta serviços a quem está contratando, beleza? Sim, beleza. E sempre que ela fizer esse descarte, ela vai te dar uma documentação para comprovar que o descarte foi feito de forma correta, que estava tudo direitinho. Todo descarte ele tem que ser seguido de um manifesto. A gente chama de manifesto de transporte de resíduos. E lá consta os dados do gerador, os dados do transportador e os dados do receptor, né? Quem vai receber o resíduo e qual o tratamento que foi aplicado para aquele resíduo. Então, é muito importante que tenha esse documento. E só pegando um gancho no que você falou, que a gente falou na live, algumas lives anteriores, na política nacional, ela prevê a questão da responsabilidade compartilhada. Então, é muito importante que essas etapas que você citou sejam feitas com muita responsabilidade, até mesmo a contratação do fornecedor. Que quem esteja contratando se atente a questões básicas como licença, emissão de manifesto, qual tratamento vai ser aplicado, porque se há algum problema ambiental mais à frente, o gerador tem essa corresponsabilidade, né? Que é um pouco diferente do pensamento que se tinha antes, de que a minha responsabilidade eu contratei uma empresa, agora o problema é dela. Não, o problema continua sendo meu também, porque eu gerei o resíduo e qualquer problema mais à frente eu sou corresponsável. Então, só pegando esse gancho. Da saúde, né? Tem que sempre promover a saúde estando ali na clínica, tanto fora dela. Exatamente. Então, só fazendo um resumo da parte das etapas, né?
a gente tem a geração, tem o acondicionamento primário ali, dentro do consultório mesmo. Depois, uma profissional específica tira esse resíduo, ele vai para o armazenamento interno, que fica apenas um dia. Há a possibilidade de um tratamento interno, que é a autoclavagem. Depois, o resíduo vai para um armazenamento externo, que também é totalmente acesso restrito, isolado, enfim, mas é para um armazenamento de capacidade maior, até que o transporte seja feito para posterior destinação. Isso aí. Perfeito. Agora, Joana, a gente falou das etapas, né, de um processo, como deve ser feito, enfim. Mas você também comentou comigo sobre problemas que acontecem, né? Você mesma já vivenciou cenários que fogem do ideal, do que deveria ser. E também você comentou comigo sobre um estudo que aborda sobre problemas em resíduos gerados em cirurgias odontológicas. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, esse estudo do Pedrosa, ele aconteceu em 2007, constam que existem muitas falhas nesse gerenciamento de resíduos pelos próprios cirurgiões dentistas, né? Desde a sua produção até o seu destino final, que há muitos riscos, né, nessa prática. Então, esse estudo falou muito disso, que os próprios cirurgiões dentistas, eles estão muito carentes dessa informação e acabam colocando não só o risco do paciente, como o próprio risco da própria biossegurança acaba sendo esquecida. Então, esse estudo mostrou isso. E você já teve uma experiência, né? Você já vivenciou uma situação que teve o descarte incorreto e que teve uma denúncia, né? Eu já trabalhei em uma clínica que ela era em um prédio, né? Um prédio comercial. Não comercial. Ele era junto com um prédio mesmo, normal. E aí teve essa denúncia com que estavam descartando o lixo infectante no lixo do prédio, do próprio condomínio. Que foi até a observação do Anderson. Isso. E aí houve essa denúncia e a clínica foi punida por conta disso. Por conta desse descarte incorreto, pela vigilância sanitária. Pela vigilância sanitária. A Anvisa foi lá e fez a fiscalização, viu que estava errado e multou a clínica. Exatamente. Entendi. Tem alguns comentários aqui. A Adriana, ela comentou o seguinte, aí é com você, Joana. O sugador de saliva do meu dentista, eu nunca vi mudar. Também os instrumentos não mostravam esterilização. O que eu faço? Então, o sugador, pelo menos eu sempre troco. E ele é descartado no lixo infectante, tá? Porque ele contém a saliva, foi o que a gente falou naquela parte da segregação. E a parte da esterilização, a gente esteriliza no plástico autoclavável, né? Que tem aquele indicador biológico. Então, você sempre tem que estar prestando atenção na cor do indicador, se tá ou não estéril. Entendeu? Sim. Eu faço questão de, quando eu atendo os meus pacientes, eu sempre abro a embalagem à vista, entendeu? Com ele vendo, olha, tá estéril, pego o sugador, eu espero para montar toda a minha bancada e toda a questão da cadeira, do sugador, sempre quando ele está sentado, para ele sentir segurança, né, no procedimento que ele está realizando ali. Então, Adriana, assim, se você quiser continuar nesse dentista, você pode pedir para ele fazer essa prática, né, mostrar para você que ele tá buscando um sugador novo, tem que ser novo, né, Joana? Olha, eu queria que você trocasse o sugador, por favor. Mas, ou você troca de dentista. Ou você troca de dentista. E em relação, a gente conversou bastante também sobre uma outra premissa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o fato de minimizar a geração ou evitar
a geração de resíduos, né? Então, a primeira coisa que a política fala é não gere resíduos ou gere o mínimo possível. E quando você gera, né, já que gerou o resíduo, que você priorize práticas de descarte que sejam mais conscientes, como a reciclagem, a logística reversa, a reutilização. Pegando esse gancho da minimização do resíduo, tem algumas práticas que são adotadas, como controle de desperdícios, da parte, seja do procedimento, seja da parte do estoque, evitar que tenha vencimento de produtos, a compra em excesso, enfim. Você vê alguma dessas práticas sendo aplicadas numa clínica? Esse controle de estoque tem bastante, e ele é feito também pela TSB, tá? Em clínica popular, eu acho difícil acontecer o desperdício, né? Porque tem uma grande rotatividade de pessoas e a gente acaba usando até muito, assim, o nosso material. Então, eu nunca vivenciei esse desperdício, assim, até pelo custo, né, do material odontológico. Mas essa padronização de procedimentos, né, eu acho importante. Eu acho que falta um pouco. E fica um pouco à vontade, né, o profissional. Isso. Entendi. A ideia da padronização é você evitar, diminuir falhas. Diminuindo falhas, você gasta menos insumos e você gera menos resíduos. Então, é uma das formas, né, de você evitar a geração. E também essa parte do desperdício. Então, numa clínica odontológica, né, a TSB ela tem uma função bem importante, né? Nessa parte dos resíduos. Porque ela faz a parte do controle de estoque, ela faz a retirada do resíduo, a manipulação. Então, ela é um profissional ali que está bem atuante. Enfim, ela que, na verdade, ela que faz o processo ser feito da forma mais correta possível ali, né? Sim. Tem uma pergunta aqui, na verdade, um comentário da Carol. Demorei, mas cheguei para prestigiar vocês. Obrigada. Anderson, vejo também que na maioria dos hospitais falta lixeira específica nos corredores, pois na maioria das vezes as lixeiras ficam dentro das salas. Até mesmo em clínicas também. É porque, assim, fora da sala do dentista, né? E vai entrar nos lixos comuns, aquele do último grupo que a gente viu, né? Último grupo não, no grupo D, que são os resíduos comuns, que é papel, copo descartável. Então, assim, os resíduos infectantes mesmo, eles ficam na sala do dentista, porque é ali que a gente está lidando com a saliva, com sangue. Eu acho por isso. Também em todas as clínicas que eu trabalhei não tinham essa segregação fora da sala. Assim, o que eu acho que o Anderson quis dizer foi mais também no sentido, assim, do paciente que está esperando, né? Então, ele não tem um local, assim, à vista, muitas vezes, para poder fazer o descarte ali do resíduo. E eu acho que também entra um pouco no gancho, assim, de que poderia até mesmo ter uma coleta seletiva ali. Por exemplo, na sala de espera, por exemplo, enfim. Entendi. Como você falou, tem copos plásticos, enfim. Ali já poderia ter uma coletores, né, de coleta seletiva. Enfim, abordamos todos os assuntos da nossa pauta. E como eu sempre falo, a gente termina a nossa live com mensagem de esperança. A gente sempre fala uma visão, né, sobre o futuro, enfim. Então, fala um pouco, assim, apesar da gente ter citado alguns problemas e tudo mais, fala um pouco, assim, qual é a sua visão em relação a essa parte de gestão de resíduos nas clínicas odontológicas. Então, eu acho que a gente tem ainda muito que melhorar. Tanto nessa parte de reciclagem, até também quanto essa parte de gestão de resíduos mesmo. Eu acho que o profissional, às vezes até eu mesma, a gente peca um pouco nessa parte da gestão.
Mas eu acho que as coisas estão melhorando, porque a gente acabou de passar por uma pandemia, né? Então, eu acho que esse assunto está sendo muito abordado ultimamente, tanto nas pós-graduações como na própria graduação, né? A gente nunca teve tanto controle de biossegurança tanto quanto agora, né? Depois de uma pandemia. E acho que é isso. Acho que as coisas só têm a melhorar. E como a gente melhora é com muita informação, né? Sim. Informação, estudo. E para os profissionais da saúde, eu vou falar 200 vezes que eu já falei, que é promover a saúde dentro e fora das clínicas, né? Dentro e fora da faculdade, dentro e fora de tudo. Se você é um profissional da saúde, você tem que promover a saúde. Não é só acabar o tratamento do seu paciente ali, mas também fora dali, né? Exatamente. A gente falou exatamente isso na live com os enfermeiros sobre os resíduos de hospitais. Que muitas das vezes você salvou uma vida, você fez um procedimento, mas por conta de um descarte incorreto do resíduo, você colocou outras em risco. Então a gente tem que pensar na saúde o tempo inteiro, principalmente quando você é um profissional de saúde, né? Então você tem que pensar naquele procedimento que você está realizando e também em como vai ser o pós, né? Eu vou estar fazendo bem feito tanto o meu procedimento quanto o pós. Então, eu não vou estar prejudicando a saúde em nenhum momento, vou estar garantindo a saúde, né? E a conservação do meio ambiente ali, enfim. Então, muito bem colocado esse ponto do profissional de saúde, cuidar da saúde o tempo todo. Isso eu acho que fechou bem essa sequência de lives voltadas a resíduos de saúde. Agradeço, o Anderson falou que é muito boa a live, parabéns. A Obrigada. Adriana também, obrigada, gente. A live vai estar disponível no nosso feed daqui a pouquinho. E também a gente deixa todas as sequências de lives no nosso canal do YouTube, que eu deixei o link já nos stories. Joana, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de última hora. E beleza, gente. Obrigada. A live que fica gravada dá para cortar minhas gagueiras? Não, já era. Ficou registrado já, acabou. E só dando um reforço para vocês, que a partir da próxima semana a gente começa uma nova bateria de lives voltadas à construção civil, então fiquem atentos que a gente vai colocar a chamada aí. Muito obrigada, boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, gente.